Hoje, Maria Lídia Flândula entrevista Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Aldo Rebelo é membro da direção nacional do PCdoB, tendo densa trajetória na política como vereador, deputado federal, por muitos mandatos, presidente da Câmara Federal, com destacada atuação na administração pública também, como ministro de Estado em 4 pastas nos governos Lula e Dilma. Muito obrigada, Aldo Rebelo, por estar conosco. Mas, Aldo Rebelo, eu quero começar com um assunto que não é propriamente a política, mas passados 1000 dias do fim da Copa do Mundo, os estádios que foram construídos para a Copa se tornaram um assunto muito mais do que aquele 7-1. E adversários políticos, principalmente, chamam atenção para o que eles dizem que foi um surto de megalomania e de erro, uma falta de visão de futuro, porque os estádios estão praticamente vazios e custando muito caro a manutenção. Eu quero ouvi-lo sobre isso. O Brasil organizou 2 das 20 Copas do Mundo, Maria Lídia. Organizou em 1950, que era para ser na Europa, a Europa quebrada e destruída pela guerra, pediu que o Brasil organizasse a Copa. Nós fizemos o Maracanã em tempo recorde, em 2 anos fizemos o Maracanã e acolhemos a Copa do Mundo, que foi um sucesso. E depois o Brasil foi escolhido novamente para fazer uma outra Copa do Mundo e fez a Copa do Mundo com pleno êxito. Nós enfrentamos todos os desafios da hotelaria, dos aeroportos, da segurança pública, da mobilidade urbana. Sim, mas e os estádios que estão agora praticamente subutilizados? Muitos deles não utilizados. Os estádios, os de São Paulo, como o do Corinthians, o do Rio de Janeiro, como o Maracanã, foram estádios, o do Corinthians, um novo estádio, e do Maracanã, uma reconstrução, que cabem muito bem dentro de 2 metrópoles, como São Paulo e Rio. São 2 estádios que equivalem à demanda dessas 2 grandes cidades. Os outros estádios ou são particulares, como o do Atlético Paranaense ou do Internacional de Porto Alegre, ou são estádios que já existiam antes. O estádio de Manaus já era o estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, já era um estádio grande que acolhia, inclusive, jogos da seleção brasileira. Não era um estádio qualquer. Esses estádios foram reconstruídos e servem não apenas para eventos esportivos, locais e nacionais. Flamengo, Vasco, Palmeiras jogam, Corinthians jogam nesses estádios também. Bom, agora vamos para a política. Eu queria ouvi-lo assim como uma explicação, uma resposta às críticas que têm sido recorrentes. O senhor foi ministro de 4 pastas, como eu falei, nos governos Lula e Dilma, que hoje são alvo de gravíssimas denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro público. Isso mancha a sua biografia? Compromete a sua história? Os meus ministérios, ou os ministérios que eu ocupei, até hoje, nenhuma acusação foi dirigida à minha gestão. Nem no Ministério da Defesa, nem no Ministério da Ciência e Tecnologia, nem no Ministério do Esporte e nem no Ministério da Coordenação Política. Quando assumi o Ministério do Esporte, aliás, a primeira medida que adotei foi proibir convênios com ONGs que davam origem a irregularidades e fazer um pente fino nos convênios, então, existentes. Agora, o PCdoB admite publicamente que vai ter candidato próprio à presidência da República em 2018. Dentre alguns nomes, o seu nome tem sido repetido, tem sido citado várias vezes. O PCdoB está sinalizando claramente que não está e não estará com Lula e o PT? Em primeiro lugar, eu já comuniquei, ainda no ano passado, à direção nacional do PCdoB, que eu não sou candidato a presidente da República pela legenda do PCdoB. Pode ser por outra? Não, eu tenho diferenças com a agenda do partido, né, com formas. Eu sou um militante dos anos 70. De lá para cá as coisas se modernizaram muito, foram muito atualizadas. E eu tenho essas diferenças e acho
disse ao partido que não serviria para ser porta-voz das tendências modernas do partido da esquerda, dessa ideia do politicamente correto. E qual partido teria esse perfil de modernidade ao qual o senhor se refere? A verdade é que as corporações ocuparam, né, a agenda de todos os partidos. Tá certo? Os partidos nasciam para produzir ideias e orientações e as organizações seriam uma espécie de correia de transmissão dessas ideias. E os partidos, lamentavelmente, se transformaram em correias de transmissão das ideias, das plataformas, das corporações. É isso que, infelizmente, aconteceu com os partidos no Brasil. Essa é a explicação que o senhor dá? Porque o senhor é um dos poucos políticos ideológicos, não são muitos, são maioria fisiológica. É o que a gente, lamentavelmente, pode observar com clareza. Qual é a sua avaliação sobre a descrença na política, nos políticos, sobre um sentimento expresso em pesquisa de opinião, a vergonha de ser brasileiro? Tudo isso o surpreende ou era previsível? Não, porque há uma leitura muito pessimista desses dados. Eu vi a pesquisa no jornal aqui de São Paulo. 34% dos pesquisados afirmam ter vergonha de ser brasileiro. Eu digo, e os outros 66% que não têm vergonha? Por que é que esses não são a manchete? Porque a manchete é para os 34%. Mas é expressivo que tenhamos 34% de brasileiros envergonhados? É muito expressivo que nós tenhamos 34% de brasileiros que têm vergonha do país, e é muito expressivo também que no meio de uma crise moral, política, de esperança e de perspectiva, porque acima de tudo há uma perda de esperança no país, e isso é o mais grave, mesmo assim 66% não partilham da descrença dos 34%. E qual é a saída para essa crise, para essa desesperança e descrença na política e nos políticos? Não tem outro caminho, é uma eleição. Só a eleição é capaz de reoxigenar, de renovar não apenas as pessoas, mas as ideias. E Lula, no seu entender, que está em primeiro lugar nas pesquisas de preferência de votos, ele tem chance de ser eleito presidente ou 2018 a conversa é outra? É muito precoce para apontar o favoritismo ou candidatura favorita às eleições de 2018. Isso está muito cedo, muito cedo. Em qualquer espectro ideológico é muito cedo para se apontar favorito. Bolsonaro é ameaça? Muito cedo para todo mundo. Claro que a crise gera uma corrente de direita, de certa agressividade, mas isso não está muito cedo para dizer o que é que vai acontecer em 2018. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite.